Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 169. Título: Busquemos a eternidade. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios 4,16. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transmitam no mundo, trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremo-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Descerra, pois, o receptor de teu coração, a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo, e nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante, a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, né, aqui no Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEF, para darmos continuidade ao estudo do Evangelho. Então, nosso objetivo hoje é estudarmos um pouco mais sobre o capítulo 13. O capítulo 13 é intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o nosso objetivo é estudarmos os itens de 7 a 10, que eu poderia dividir em duas sessões. A primeira sessão é intitulada Convidar os pobres e os estrupiados, dar sem esperar retribuição, envolve aí os itens 7 e 8, e os itens 9 e 10 referem-se às instruções dos espíritos, ou seja, são duas mensagens que nós vamos ler. A gente dá início ao nosso estudo aqui, né, convidar os pobres e os estrupiados, dar sem esperar retribuição, que é a primeira sessão. E a gente vai ler o item 7. O item 7 é a transcrição imediata, completa, de uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 14, em que Jesus, né, estava reunido em um jantar, acredito aqui, e aí a gente precisaria ver lá o contexto exato do Evangelho, mas dá a entender que isso aí é um jantar, em uma festividade, e Jesus, então, disse as seguintes palavras:
Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, e nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim possam retribuir o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. E um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: Feliz do que comer do pão no reino de Deus. Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. Quer dizer, assim, fazendo uma recapitulação aqui literal, bastante imediata, o que Jesus estava recomendando é que nesse momento de um convidar para um festim, uma festa, um jantar, que fossem convidados apenas aquelas pessoas que não poderiam de forma alguma retribuir esse convite com honrarias, ou com outro convite, ou com uma festividade, né? E que a retribuição ela ocorreria na ressurreição dos justos. O item 8, ele vem fazendo comentários exatamente em cima dessa passagem do Evangelho de Lucas. E ele começa dizendo que quando a gente lê do ponto de vista assim, literal, não convideis para ele os vossos amigos, mas convidei os pobres e os estrupiados, né? Tomadas ao pé da letra, tomadas de forma literal, elas se tornam palavras absurdas, né? E realmente absurdas. Mas ele destaca que se nós fizermos uma reflexão, né, a partir da análise do ponto de vista do espírito, nós vamos encontrar aí, né, um ensinamento sublime, um ensinamento muito importante. E ele continua aqui: não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa, né, os mendigos da rua. Entretanto, a gente não pode esquecer, não é isso que Jesus estava falando. Era um contexto muito mais amplo. Não é que isso não vai acontecer, mas é um contexto muito mais amplo. O primeiro ponto que a gente lê aqui no Evangelho segundo o Espiritismo é o fato de que Jesus necessitava, em muitos momentos, fazer uso de palavras impactantes ou contar casos muito impactantes. Era necessário que fosse assim, dado que a população daquela época, né, há 2 milênios, tinha muita dificuldade de entender detalhes, de entender nuances. Então, Jesus, né, fazia uso de imagens fortes para que produzisse aí um certo impacto. Mas o mais importante é que o âmago, né, que aparece aqui, né, o núcleo, assim, a essência, né, do pensamento se revela nessa proposição, que sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão somente pelo prazer de o praticar. Ou seja, aquela história, e com palavras assim, talvez uma história mais impactante, um cenário mais impactante, tinha como essência, o núcleo, o âmago, de que o indivíduo somos nós que devemos aprender a fazer isso, é praticar o bem sem esperar retribuição alguma. E o interessante é que ele continua, né? Mas tão só pelo prazer de o praticar. É interessante quando ele menciona isso, porque quando a gente faz uma leitura do Evangelho, né, e de outras obras, a gente vai identificar uma característica muito importante quando o texto relata, faz comentários ou faz uma descrição sobre espíritos ditos evoluídos, né, espíritos de luz. Os espíritos de luz, né, os espíritos evoluídos, eles praticam o bem, eles
praticam, distribuem o amor como algo natural, como essência deles, né? Porque eles compreendem, né, a importância do amor e que a felicidade do outro é a felicidade dele. E por isso que a gente vê relatos de espíritos tão abnegados, né? Às vezes relatos de espíritos que vieram até de outros orbes, ou espíritos que teriam até a possibilidade de ir para outros planetas, mas eles estão aqui conosco, eles vêm até nós e eles se dedicam por amor. Jesus é o exemplo máximo, né? Nós sabemos que é o governante do nosso planeta, um espírito evoluído, e que ele, né, veio aqui há 2000 anos atrás para nos ajudar, para nos auxiliar. E em diversos momentos, né, quando os apóstolos se preocupavam com ele, porque ele não dormiu, porque ele não comeu, porque... E muitas vezes ele dizia que ele estava muito bem. Ele estava muito bem porque o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Era fazer, né, a vontade de Deus. Então, essa compreensão de Deus, do espírito evoluído, né, faz com que ele seja capaz de praticar a caridade, de distribuir o amor ao seu redor e distribuir o amor para todos aqueles que se encontram com ele, e sem esperar um retorno, né? Nós sabemos que Jesus compreendia o estado daquele grupo de pessoas e compreendia que eles teriam muita dificuldade, né, de entendê-lo naquele momento, né? Mas nem por isso Jesus deixou de nos amar, porque nós estávamos lá incondicionalmente, mesmo sabendo que, muito possivelmente, aquelas mesmas pessoas que receberiam aquele amor, muitos se voltariam, né, e voltariam contra ele. Mas ele não esperava nada, né? A força motriz dele, né, era ensinar a amar, era dar o exemplo do amor. E como ele dizia, né, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, voltando aqui, vou ler, né, o âmago do pensamento se revela nessa proposição: sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. E claro, uma outra, um outro ponto importante que está aqui nesse item 8 é que quando ele diz festim, né, a gente pode interpretar ali como um evento, realmente um jantar, uma festa, mas ao mesmo tempo o item 8 diz que a gente tem que interpretar isso num contexto amplo, né? Ou seja, por festins deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. E essa abundância de que desfrutais talvez seja porque você, né, pode ter uma leitura um pouco mais ampla que uma dada pessoa, né? E você pode querer compartilhar essa leitura com essa pessoa, né? Você pode ter um pouco mais de paciência que aquela pessoa, e um pouco mais de tolerância, e que você possa compartilhar isso. Talvez a gente tenha uma leitura e possamos compartilhar frases mais positivas, ou seja, nesse festim, né, que a gente podemos interpretar, seria o evento ou algo que você, ou o indivíduo, ou nós, tenhamos em abundância e desfrutamos daquele bem-estar por conta daquela abundância e podemos passar para o outro uma frase motivadora, né, um livro bom para indicar, uma palavra amiga, apenas um ouvido, né, para ficarmos quietos enquanto o outro nos relata o que está se passando. E agora eu vou ler no item 8, o último parágrafo. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal.
E quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra, ou ao seu turno, convidá-los, como uma retribuição. Mas ele faz um destaque. Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os amigos e os parentes menos felizes. Ora, quem vai dizer que não tem amigos menos felizes ou parentes menos felizes, né? Isso que ele destaca aqui. Perto de nós. Dessa forma, grande serviço às vezes se lhes presta, sem que o pareça, né? Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Então é interessante, né? Ou seja, nessa parábola, o que a gente viu? A gente viu o primeiro item, que, quando interpretado ao pé da letra, né, nos soaria como um absurdo. Logo em sequência, né, nos destaca o fato de que Jesus precisava usar, às vezes, de palavras impactantes ou frases muito fortes para que chacoalhasse um pouco, né, o tipo de pensamento daquela população, que eles tinham muita dificuldade de entender, né? E depois ele destaca o âmago, que seria ajudar, mas sem esperar nenhuma retribuição. Outro ponto importante, né, que esse festim não necessariamente é uma festa, mas é de tudo aquilo que nós temos em abundância e que nós podemos compartilhar. E por fim, ele destaca que mesmo que, quando interpretado ao pé da letra, né, o festim, ele destaca que algumas pessoas têm o hábito de convidar aquelas pessoas que seriam talvez as mais problemáticas, as consideradas as mais chatas, né, ou qualquer outro adjetivo como esse, e que naqueles momentos que eles desfrutam juntos, com certeza essa pessoa considerada ou problemática, ou considerada mais chata, talvez se beneficie daquele encontro, daquele diálogo, daquelas conversas, né? Então ele chama a atenção que isso também, né, é praticar um ato de caridade e estar seguindo, né, exatamente a vontade de Deus. Agora, a gente fechou esses itens 7 e 8, né, que se enquadram dentro de convidar os pobres e os estrupiados e dar sem esperar retribuição. Agora, então, a gente vai para as instruções dos espíritos. O primeiro espírito, né, que vai falar é a Irmã Rosália, vai falar de Paris, 1860, essa mensagem. E o título é A Caridade Material e a Caridade Moral. Irmã Rosália, ela começa dizendo que a prática da caridade, né, se a população, né, se cada espírito, né, que habita esse planeta praticasse a caridade, então a consequência imediata, né, dessa nova prática, dessa nova forma de viver, seria a felicidade do planeta inteiro. Né? Seria a felicidade completa. E a gente poderia entender isso do ponto de vista material, começando inicialmente, né, é que o supérfluo do indivíduo X, né, poderia ajudar, né, a suprir as carências dos indivíduos Y. Ou seja, se todos os habitantes do planeta, né, praticassem a caridade, né, haveria um trabalho conjunto para identificar onde existe o supérfluo, né, e onde existe a necessidade, e automaticamente essas discrepâncias seriam minimizadas. Né? Seria um trabalho em conjunto de todos nesse sentido. Bom, e a gente continua aqui. E diz assim, né? Ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes, e o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. É interessante esse comentário, né? Que
essa é a opinião desse espírito, ou seja, é a mensagem que ele traz. Então, ele afirma que, na verdade, todos aqueles, né, que recebem ajuda, e isso acontece conosco, né, nós nos tornamos gratos. E o que ele diz aqui, não no sentido, talvez, aqui de uma troca, né, de uma recompensa, mas que possivelmente aqueles que podem ajudar, aqueles que ajudam, aqueles que auxiliam, com certeza, né, eles vão gerar um sentimento muito especial naqueles que receberam aquela ajuda. E que, no momento em que nós não mais estivermos aqui na matéria, é o que ele diz aqui, né, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. E continua aqui, comentando sobre ainda a parte da caridade material, né, as pessoas que passam por muitas dificuldades e que o indivíduo acaba não dando atenção ou até mesmo repelindo as pessoas que precisam de auxílio material, né? E esse espírito pede para que façamos uma reflexão. Ora, somos todos espíritos, não somos? Nós somos espíritos imortais. Nós encarnamos e reencarnamos várias vezes, né? E pessoas que já foram próximas a nós em um dado momento, né, talvez não estejam, do ponto de vista do círculo familiar ou de amizade, encarnados juntos a nós nesse dado momento. Então a reflexão que ele pede para que façamos, para que todos possam fazer, é que se repelirmos alguém, né, que está precisando, necessita de um auxílio material, se essa pessoa que nós repelirmos, quem sabe não é alguém muito caro a nós, mas que no momento de encarnado, sem termos acesso à nossa verdadeira memória, né, à nossa verdadeira consciência, né, nós não estamos rejeitando ou ignorando uma pessoa que é muito cara a nós. Ele pede para que façamos essa reflexão. E depois, esse espírito, ele vai começar a falar sobre a caridade moral, dizendo que a caridade moral é a caridade que todos podem praticar, que ela nada custa. Nada custa, do ponto de vista material. Porém, ela diz que é a mais difícil, né, de ser executada. E o que seria a caridade moral? Ela explica. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão não raro muito abaixo. Constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade. Porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Então é interessante que, primeiro ela diz que a caridade moral todos nós podemos praticar, né? A caridade moral não custa nada do ponto de vista dos bens que nós temos aqui, mas ela é a mais difícil. Realmente é difícil porque é o que ele está dizendo. Envolve tolerância, envolve paciência, envolve essa resignação, né? Envolve domar o nosso ego, né, o nosso orgulho. Então, por isso que ela destaca isso. Agora, ela também destaca que essa caridade ela não deve se obstar a outra, né? Claro, não se deve obstar a outra, a material. Às vezes as pessoas têm uma necessidade, né, material, e sem um alimento a pessoa não vai, o corpo da pessoa não vai, sem uma roupa, ela precisa de uma roupa. Então, o que ele diz é o seguinte, o fato de praticarmos a caridade
moral, quer dizer, isso não anula o fato de que existem pessoas que efetivamente precisam da caridade material. E existem pessoas que possivelmente não têm nenhuma dificuldade material, muito pelo contrário, têm abundância, mas necessitam de uma caridade moral, né? E só um ponto para fechar aqui, que ela diz assim, tende, porém, cuidado de não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro, e que no momento se encontra em posição inferior à vossa, do ponto de vista material. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu pude auxiliar algumas vezes, e ao qual, ao meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Ou seja, esse espírito está relatando que ela encontrou, né, aqui quando encarnado, um outro espírito encarnado que passava por dificuldades materiais e que ela teve a oportunidade de auxiliar. Mas no plano espiritual ela concluiu que, na verdade, esse outro espírito era muito mais evoluído do que ela. E por isso que ela diz, agora eu tenho que implorar auxílio. E agora a gente vai para o item 10, que é a mensagem do espírito, de um espírito protetor, que foi dada em Lyon em 1860. E diz assim, meus amigos, há muito dentre vós tenho ouvido dizer, como hei de fazer a caridade? Se a miúde, nem mesmo de necessário disponho. Ou seja, o que ele está relatando é que muitos de nós podem alegar não poder fazer a caridade porque não tem recursos materiais. E é claro que nesse cenário a gente poderia fazer a pergunta, bom, então significa que praticar caridade está condicionada ao volume de recursos, né, disponíveis, né, materiais, baseando-se aqui até mesmo no item anterior, a gente verificou que não necessariamente, né, é claro que a gente, talvez do ponto de vista material, a gente possa ajudar um volume muito pequeno quando comparado com a necessidade, talvez, de aquele grupo. Mas talvez muitas pessoas reunidas ajudando um pequeno volume consigam fazer o volume necessário para ajudar materialmente um grupo de pessoas. Mas o mais importante aqui é que esse argumento, né, como é que eu posso fazer a caridade se muitas vezes eu não tenho nem mesmo o necessário, é o que o Espírito fala depois. Amigos, de mil maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-las por pensamento, por palavras e por ações. E aí, eu me lembro de 3 histórias, né? Quer dizer, a caridade pode ser feita por pensamentos, por palavras e por ações. Eu lembro que, certa vez, eu escutei uma palestra do Divaldo e ele dizia que, um certo momento da vida dele, ele tinha recebido uma notícia, né, ele abriu o jornal, que um jovem tinha retirado a própria vida e que aquilo chocou profundamente. E ele, quando ele leu aquela história, né, muito jovem, ele viu, ele ficou tão preocupado que ele começou a fazer preces diárias, né, sempre nos momentos de prece, ele pedia prece por essa pessoa, por esse rapaz, por esse espírito. E os anos se passaram e um belo dia apareceu um espírito para ele e veio pedir obrigado, veio conversar com ele, né? E veio dizer obrigado para ele. E ele falou, não, mas a gente não se conhece. E ele disse assim, não, eu conheço o senhor. Eu não conhece como? Eu sou aquele rapaz que tirou a própria vida e eu passei por um momento muito difícil, né? Dado aí que eu tinha cometido suicídio. Acontece que todos os dias, num certo horário, eu recebia um auxílio que me refrigerava a alma e as minhas dores diminuíam. Eu me sentia bem, né? Eu me sentia menos aflito, eu sentia menos dor. E esses momentos foram os momentos nos quais eu fazia prece para mim e que me ajudou muito, né? E hoje em dia, né, eu começando o meu processo de recuperação, eu tive a permissão de vir aqui para agradecer ao Senhor, né? Bom, então,
aqui o Espírito dizendo, existem 1000 maneiras de fazer a caridade, por pensamento, por palavras e por ações. Então a gente falou aqui dos pensamentos, né, da prece, e por palavras, eu lembro no livro Boa Nova, quando Maria de Magdala vem conversar com Jesus, e ela está muito triste, né, porque ela queria mudar a vida dela, e ela tinha ouvido falar de Jesus, e ela ganhou uma certa esperança de que tudo poderia mudar, né, já que ele aceitava conversar com qualquer pessoa. Então ela foi assim buscá-lo, né, para conversar. Ela nem sabia se seria bem recebida, e ela foi muito bem recebida com um sorriso. E ele disse assim: eu estava te esperando. E ela começa a conversar com ele, né, dizendo da vida dela, das dificuldades. E ele veio sempre trazendo uma palavra amiga para ela, jamais recriminando. E em um dado momento, ela muito triste e diz que ela não poderia mais ser mãe, né, dada a vida que ela teve e tudo. E Jesus então olha para ela e dá um sorriso e diz assim: é verdade, mas você já imaginou o amor, né, que alguém tem que ter para amar os filhos que não saíram de você? Né? Você já pensou? Aqueles que não são os filhos da carne, que ele quis dizer naquele momento, né? Mas imagina o amor que alguém tem que desenvolver em si para amar imensamente, né? Aqueles que não necessariamente seriam filhos biológicos. E nesse momento, uma nova energia, uma nova vida, né, surgiu dentro dela. E ela, a partir daquele momento, ficou tão feliz, e ela decidiu que ela podia cuidar de outras pessoas, né? Porque Jesus diz: Deus tem vários filhos que precisam de ajuda e que estão aqui. E ela, então, a partir daquele momento, ela cuidou de vários leprosos, ela fez o melhor que ela podia para cuidar, para ajudar, para aprender a amar. Então, isso foi uma palavra. E por ações, né? Então, aí a gente poderia ter aí, claro, ações materiais e tudo, quer dizer, alguém pode ter recursos, direcionar esses recursos. E eu lembro aqui também, além disso, uma outra passagem que se encontra no Atos dos Apóstolos, no Evangelho, quando Pedro e João, eles vão caminhando para o templo, e aparece uma pessoa pedindo esmola. E essa pessoa, ela tinha uma deficiência física. E nesse momento, Pedro olha para essa pessoa e lhe diz: não, eu não posso te dar nada, porque eu não tenho ouro e eu não tenho prata. Mas o que eu tenho, eu te dou agora. Levanta-te que estás curado. E essa pessoa, então, realmente, ela se curou. E esse evento acontece depois da partida de Jesus, não é? Porque depois da partida de Jesus, os apóstolos, e que Jesus apareceu para eles, os apóstolos compreenderam que tudo que ele falou era verdade, né? Da existência de um outro plano, da vida, da imortalidade, e eles ganharam muita fé, e por isso eles conseguiram fazer isso, por isso eles conseguiram ter executar essa caridade, né, de poder curar esse espírito. Bom, é isso, meus irmãos, a gente fechou então aqui os itens de 7 a 10 do capítulo 13. Vale sempre, né, a indicação da releitura. São vários pontos importantes, e a releitura sempre é bom para que a gente possa, então, internalizar esses ensinamentos. Fiquem todos com Deus. Eu desejo um ótimo domingo para todos vocês. Até logo. Tchau.